A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente minha querida amiga expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez aqui reunidos, sempre com muito amor, para a gente estudar os caminhos traçados por Jesus, que a gente tenha essa consciência de estudar, mas colocar em prática. Dito isso, vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa hoje falando sobre valores individuais. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para Clube FM, que é 0 operadora 32, seu WhatsApp é 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. O WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Vamos recorrer a Paulo, que fala sobre o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse o amor, seria como um sino ruidoso. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecimento de todos os mistérios de ciência, ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos familiares, ainda que eu entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse o amor, nada disso me adiantaria. O amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso e não se ostenta. Não é orgulhoso, nunca se faz de inconveniente e não é interesseiro. Não se irrita e não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Paulo aos Coríntios. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando valores individuais. Em realidade, toda a nossa vida está pautada em algo que chamamos escala de valores. Cada indivíduo, assim, tem valores distintos dos outros. Sim, cada um tem os seus valores individuais, né? Então, difere muito de um ser para o outro. Para quem tem a educação dos filhos como algo importante, apesar dos tempos difíceis, os desafios vividos, tem junto dos corações amigos, companheiros, apesar de ter cada qual sua responsabilidade, seu temperamento, suas idiosincrasias. Sim, isso é individual, né? Às vezes as pessoas se destacam num ponto, outro no outro, e assim sucessivamente. Aqueles que pensam primeiro nos recursos financeiros, nas aparências sociais, sem clara noção de que seus filhos são espíritos e que lhes não pertencem como objetos, com certeza encontrarão todos os impedimentos provocados pelas mídias, pelos companheiros dos filhos e por tudo mais que temem em intervir no relacionamento doméstico. Então, todos aqueles que fogem o padrão, né, das leis divinas, vão encontrar problemas sérios, problemas difíceis a serem resolvidos. Vivendo no mesmo mundo midiático que todos nós estamos, atravessando as horas de aperto,
e violência, bem como enfrentando as mesmas exigências econômicas, vemos irmãos de outras crenças bem junto aos seus familiares, indo às suas igrejas, em conjunto, orando e vivendo. Porque somente nós, espíritas, não conseguem fazer os filhos educá-los conforme manda o figurino, fazê-los pessoas de bem. Alguma coisa está errada, e com certeza não é com a doutrina espírita, mas sim com as nossas escalas de valores. Isso é fato, principalmente o movimento evangélico, nós anotamos muito bem isso. Os pais são evangélicos e normalmente, com raras exceções, os filhos todos são. Desde cedo estão nas escolinhas dominicais, nas escolas de evangelização, alguns inclusive até cantando, participando dos seus cultos. Agora, o meio espírita, quantos espíritas que são dedicados, às vezes os pais são trabalhadores e os filhos nunca têm vindo na casa espírita assistir uma palestra. A doutrina está errada? Não. Somos nós, os profetentes, que devemos nos preocupar em colocar os nossos filhos no caminho do bem. Quanto às casas espíritas e seus serviços de evangelização de crianças e de jovens, cabe-nos avaliar a sua qualidade, pois nessa época referida de comunicação virtual, de internet, de blogs, de Twitter e de tudo mais, não se admite que as nossas aulinhas ainda sejam dadas à base de historinhas contadas oralmente. Os tempos mudaram, estamos todos hoje informatizados, então as casas também têm que se adequar à nova época, não é ficar parada lá no tempo, de maneira alguma. É interessante que nós evangelizamos filhos dos outros, os assistidos que estão sempre aqui, enquanto os nossos filhos muitas vezes nunca pisaram. Isso eu chamo a atenção de todos nós espiritistas. Nem sempre há bons contadores de história nas casas espíritas, e que torna enfadonha a exposição. E pelos quadros de giz, sem que os jovenzinhos participem, façam, busquem, investiguem, cantem ou naveguem na rede. É incontestável que nem todos os centros espíritas dispõem de recursos materiais para oferecer aos evangelizandos o que há de mais moderno em termos didáticos pedagógicos. Assim, deveremos investir na melhor qualidade dos nossos evangelizadores, qualificá-los inclusive, para que consigam cativar a garotada, desde a simpatia com que a receba até o modo como serão apresentados os assuntos. Um fator importante, nós devemos ficar atentos com relação a esses educandos, é que não basta o conhecimento que a pessoa possui, porque eu conheço pessoas de nível superior que são incapazes de passar seus conhecimentos adiante, porque eles têm dificuldades de expressão. Aqui nós tivemos uma pessoa que tinha formação superior, mas tinha uma dificuldade tremenda em fazer, enquanto um outro militante aqui do movimento espírita por 50 anos tinha apenas o primário, mas tinha uma facilidade de oratória fora do normal. Então temos que avaliar tudo isso, e escolher de fato aqueles que estão capacitados para isso, porque a criança é o futuro. Então você tem que ter ali professores, educadores competentes, forjaneiros de caráter de bem, para que se torne um adolescente, no futuro, equilibrado. Olhando por outro prisma, não há como imaginar que filhos gostem de ir ao centro espírita para receber as instruções espíritas, se seus genitores não vão, não se dedicam e, quando em casa, têm uma vida relacional bastante sofrível com a própria família. É, de fato, o exemplo que costumam arrastar. Considerando que o Espiritismo é uma religião eminentemente educadora e que o Espírito reencarna para se aperfeiçoar, você não acha que as atividades que visam a evangelização da criança têm deixado de receber o apoio na proporção da importância da tarefa? Porque não há um incentivo maior da parte dos espíritos no sentido de chamar a atenção dos dirigentes de entidades espíritas para a evangelização infantil, a fim de que se apoiem nesse trabalho? Sim, quase sempre encontramos pouca atenção por parte de muitos dirigentes da doutrina espírita para a evangelização infanto-juvenil. Existem, inclusive, casos espíritas que não têm nem sequer essa tarefa, o que a torna falha, capenga. A Casa Maria de Nazaré, da qual faço parte, graças a Deus,
tem se empenhado bastante, né, nessa tarefa aí de evangelizar as crianças. Então nós temos um trabalho aqui nas tardes de sábado com evangelizadoras, principalmente as mulheres, orientam as mães e os seus filhos. Tem uma frequência aí em torno de 80, 100 crianças nas palestras públicas das sextas-feiras, enquanto os adultos ficam no salão assistindo palestra, as crianças são instruídas, né, por professoras dedicadas. É o que deve acontecer em todas as instituições espíritas. Vale a pena enfatizar a questão de valores e que tem cada indivíduo, a função deles, as instituições, os setores de atividades que eles dirigem. Tais escalas estabelece o que poderemos chamar de missão da instituição. Enquanto os objetivos dos espíritas não corresponderem aos objetivos do espiritismo, essas atividades não terão bom desenvolvimento. Então, nós temos que acompanhar, né, a evolução da doutrina. Muitos dirigentes dão grandíssimo valor às sessões mediúnicas. Há centros que se orgulham de terem dezenas deles em dias variados da semana. Outros se esmeram nas atividades sociais junto aos pobres e extropiados, possivelmente porque não vejam sentido na orientação dos que estão recomeçando as próprias experiências no planeta. Então é de suma importância que eduquemos os nossos jovens, as nossas crianças. Como o Pedro estava explicando, e aqui eu já falei no programa anterior, né, da importância, como o Chico falava, né, vamos apresentar nossas crianças a Deus, seja qual religião for. Depois as crianças vão tomar seu rumo, né? Porque também cada um traz uma bagagem, cada um tem um caminho traçado, então cada um vai se direcionar àquilo que lhe dá conforto ao coração. Porque Jesus não criou religião nenhuma. Ele só nos apresentou os seus ensinamentos, aí nos apresentou Deus, que é o nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, e Ele trouxe os ensinamentos para nós. E cabe a cada um de nós, espíritas ou não, levar esses ensinamentos aos nossos filhos. A importância do exemplo que arrasta. Então, muitas vezes a gente não precisa chegar para o nosso filho, você tem que amar o próximo. História da minha mãe. Então eu aprendi com ela que nós temos que fazer caridade. E a gente sempre tem alguma coisa para dar. Naquela época eu entendi que a minha mãe fazia o óbolo da viúva, porque nós éramos pobres e ela se doava para as crianças, alimentando aquelas crianças durante muito tempo. Todos nós podemos fazer alguma coisa. No caso, a minha mãe alimentava aquelas crianças, mas a gente pode fazer outras tantas coisas. Nós precisamos ter essa visão que as crianças precisam ser evangelizadas, seja qual a religião que for. Mas o mais importante disso é que nós façamos o que Jesus traçou para nós, que nossos filhos vão ver. Os filhos, os sobrinhos, as pessoas que estão à nossa volta vão ver que nós estamos caminhando o caminho traçado por Jesus. E isso já é muito importante. Mas como a gente está falando aqui, nós espíritas, nós temos obrigação de levar os nossos filhos para serem evangelizados. Nós temos que criar, dentro de cada centro espírita, aquelas pessoas que com amor vão trazer a doutrina. Porque se a pessoa estiver disposta com amor, vai ser intuída a fazer o melhor. E vai fazer o seu papel. Porque evangelização não é só para criança. É para criança, para jovem e adulto. Quando a gente vem a uma palestra pública, quando a gente pega um livro para estudar, nós estamos nos evangelizando. Então nós estamos tendo condições de entender o caminho traçado por Jesus para que a gente faça a nossa reforma íntima. E entendendo também que junto a isso nós vamos exercer a caridade. Fora da caridade na salvação. Há muita gente que passa desapercebido o fato de que as entidades atendidas nas sessões mediúnicas, como sofredores ou como obsessoras, ou mais daquelas que comparecem repletas de necessidade de toda ordem, são exatamente aquelas às quais não se oportunizou a orientação para a vida, as instruções espirituais ou a evangelização, se quisermos tratar
assim. Aqui nós vamos entender o seguinte: se nós tivéssemos a orientação da doutrina espírita, que é o caminho traçado por Jesus, porque ele disse, quando ele esteve aqui, não poderia falar tudo, mandarei mais à frente o Consolador que explicará todos os meus ensinamentos muito mais explicados. A doutrina espírita é o Consolador prometido. Então, se nós tivermos essa orientação desde cedo, o que nós vamos fazer? Nós vamos caminhar o caminho traçado por Jesus. Vamos crescer espiritualmente, vamos fazer a nossa parte social, entender a necessidade daqueles que estão à nossa volta, porque nem sempre a necessidade dos que estão à nossa volta é de uma coisa material. Tem gente que tem alimento, que tem condições de vida muito boa, mas falta aquela parte espiritual, aí entra em depressão, entra em ansiedade. Ele precisa da orientação espírita. Por isso Jesus disse, vigiai e orai, porque nós temos que entender que nós estamos num planeta de provas e expiações. Muito imperfeitos nós somos, com a condição de ser perfectível. O que quer dizer isso? Quando a gente vai fazendo a nossa reforma íntima, nós vamos melhorando. Então, a gente tem que entender o seguinte: temos que vigiar os nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações. Por que estamos falando aqui de obsessão? Como ela pode acontecer na nossa vida? Se eu tiver um mau pensamento, se eu me criar a raiva dentro de mim e não perdoar as pessoas, se eu não atender aqueles necessitados que estão à minha volta, não vem à toa para a gente. É para a gente fazer a nossa parte. Então, se nós abrirmos uma porta ou uma janela que seja, num mau pensamento, em alguma coisa desse gênero, nós vamos abrir porta para a obsessão. Mas se a gente tiver o conhecimento, o que a gente vai fazer? Nesse momento que vem um pensamento ruim, uma palavra ruim, um gesto ruim, opa, vou parar, vou fazer uma oração. Naquele momento que eu faço a oração, imediatamente os bons espíritos já estão me intuindo para fazer outra coisa bem diferente. Então, a gente tem que se vigiar e temos que orar, porque as respostas vêm. Às vezes não estão do jeito que a gente quer, mas nós nunca estamos abandonados. Deus nunca nos abandona. Então, a gente tem que ter aquela fé inabalável. Tem alguma coisa negativa, vamos positivar. Vamos orar com fé, porque as coisas se modificam, né? Não vale a pena, então, deixar as crianças e os jovens ao abandono das preciosas lições de renovação espiritual, a fim de que, no futuro, não se tenha muitas almas a serem atendidas nas sessões mediúnicas ou nos trabalhos de assistência material. Foi exatamente o que eu já expliquei. Tendo a orientação do caminho traçado por Jesus, tendo o exemplo dos pais, dos avós, dos tios, de como nós devemos caminhar para aproveitar a reencarnação, eles vão aprendendo. E se eles vão aprendendo, eles serão futuras pessoas que tenham entendimento, que não vão abrir porta para serem obsediados, que não vão precisar de sessão mediúnica nem de trabalho assistencial, porque eles já sabem a verdade, e já sabem, sabendo essa verdade, vão se comportar como deve ser. Parece-me um contrassenso ver confrades espíritas que não valorizam esses labores espirituais profiláticos. Se nós temos o entendimento, se estamos no estudo, nós temos que agir de acordo. Não adianta só estudar. O Bezerra de Menezes diz que é muito importante a gente estudar, mas no momento que nosso planeta de provas e expiações está passando para a regeneração, temos que arregaçar a manga e fazer aquilo que cabe a nós, nossa reforma íntima, e amar o próximo. Fazer ao próximo o que gostaríamos que fizessem para nós. Fazer a caridade, seja material, seja espiritual. Isso que cabe a nós, não adianta só estudar, já tem que realizar. De parte dos espíritos, não tem eles mais como tentar despertar os encarnados das suas ilusões ou da sua letargia. Você não quer. Olha, nós temos livre-arbítrio. Nenhum espírito vai chegar assim, você tem que deixar de ser orgulhoso. Você tem que deixar de ser vaidoso. Você tem que deixar de ser egoísta. Você tem que saber perdoar. Não vão fazer isso. Cabe a nós procurarmos entender o que a doutrina nos mostra,
Como nós temos que fazer brilhar a nossa luz. Jesus disse, vós tendes os reinos de Deus em vós, ou seja, as virtudes, mas nós precisamos fazê-las se aflorar para nós e para as pessoas que estão à nossa volta. Assim, nós estaremos crescendo, né? Há anos o espírito Estevão, guia espiritual do saudoso médium capixaba Júlio César Grande Ribeiro, escreveu uma frase que a Federação Espírita Brasileira tomou como slogan para suas campanhas evangelizadoras. A criança e o jovem reclamam orientação no bem. Evangelize, coopere com Jesus. É isso. Nós temos que cooperar com Jesus, porque nós temos um caminho traçado por Ele. Nós temos que fazer a nossa parte, ser o exemplo, mas levar aqueles que estão começando essa evangelização, levar esse caminho traçado por Jesus, para que eles também tenham condições de caminhar nesse caminho. Isso é amor, isso é entendimento. O que eu estou fazendo no planeta? Eu preciso crescer. Mas se eu vou ser egoísta, eu vou crescer sozinho? Não, eu vou crescer com as pessoas que estão à minha volta. Fazer a caridade para quem está necessitado, porque os Espíritos trazem essas pessoas até nós. Então nós vamos fazer a caridade desinteressada, não esperando o retorno, servir, passar, não se importar se aquela pessoa a quem a gente ajudou, ela foi ingrata, vamos orar por ela. Continuemos o nosso trabalho de formiguinha, é muito importante, né? Temos recebido incontáveis instruções do mundo espiritual enfatizando a grandeza da evangelização ou espiritualização da criança e do jovem. Seja nos textos de Emmanuel, da Joana de Anjos, de Estevão, de Camilo, de tantos outros benfeitores que luxuriam esse escrínio de luz das orientações imortais que nos chegam da Terra. Cabe aos espíritas estar atentos a elas, refletir a respeito delas e as colocar na pauta das nossas ocupações e serviço na seara. Então é aí, nós não estamos abandonados. Deus está sempre trazendo, através dos bons espíritos, as instruções. Vamos lê-los, vamos estudá-los, vamos entender o que cabe a nós fazermos, porque são essas orientações desses espíritos amorosos que trazem para nós as advertências. Nós precisamos não julgar as pessoas. Então nós temos tantos ensinamentos através desses bons espíritos que na realidade são o quê? São os emissários que Deus manda para nos ajudar, para nos evangelizar, para que a gente, sendo evangelizado, a gente tenha condições de evangelizar nossas crianças e nossos jovens. Porque nós estaremos ajudando o planeta a melhorar, nós estaremos ajudando aquelas crianças, aqueles jovens, a não ser futuros porta aberta para a obsessão. Porque se a gente caminhar o caminho traçado por Jesus, vamos nos blindando. O que quer dizer isso? Nós vamos criando um redoma de que essas perturbações custem a chegar até nós. Aí a gente busca o quê? O nosso crescimento espiritual. Que ao mesmo tempo a gente se blinda, né? De ser grato por uma obsessão. E a gente tem que entender o seguinte, nós temos tantos erros e a gente fecha uma porta, mas pode abrir outra. Um mau pensamento, uma má palavra, uma coisa negativa, a gente já abriu porta. Então, a gente também tem que entender que nós somos imperfeitos, mas não podemos nos desesperar quando erramos. Simplesmente peçamos perdão e voltemos ao caminho traçado por Jesus. Muito bem, Isa, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. As sementes que cultivamos. Lemos que o semeador saiu a semear. As sementes caíram em tipos diferentes de solo e, por isso, tiveram resultados conforme a qualidade da terra que as recebeu. As que encontraram o solo adequado frutificaram e se multiplicaram. Outras que encontraram o solo ruim, pedregoso ou espinhoso, nem vingaram ou feneceram logo. Houve algumas que caíram em solo propício, tiveram um início promissor, mas os espinheiros as sufocaram, impedindo-lhes o prosseguimento da existência. O semeador por excelência é Deus. O solo
é o nosso coração. As sementes são as virtudes latentes em nossa intimidade. O que temos feito dessas sementes é o que compete nos indagarmos. Temos retirado os espinheiros dos nossos interesses imediatistas para que elas germinem? Temos zelado pelo seu crescimento, providenciando a rega da boa vontade, o adubo do bem-querer, a poda das nossas más ações? Se somos abençoados com a oportunidade do trabalho, não permitamos que a erva daninha da preguiça, da nossa pobreza moral, abafe o que deve frutificar em bênçãos. Se somos dotados com a possibilidade de garantir o próprio sustento, neste mundo de tantas dificuldades, não nos permitamos desconsiderar a semente do corpo e da inteligência. Se a doença nos alcançou, busquemos a semente da paciência e nos sirvamos desses momentos para analisar nossos próprios atos, lembrando que a enfermidade é semente educadora. Se não se apresenta o sol generoso das amizades, mas somente a chuva e o frio dos que não nos querem bem, preservemos a semente da resignação, não deixando que morra nossa vontade de vencer. Não nos permitamos cultivar a revolta, porque a alternância das estações é necessária a fim de termos a natureza plena de vida. Em cada situação que nos caiba enfrentar, tenhamos o cuidado de cultivar alguma virtude, pensando na gleba do nosso progresso moral. Pensemos que o contratempo é momentâneo, que as bênçãos sempre nos chegam em número maior do que os aborrecimentos e as problemáticas diárias. Vivamos cada dia com seus próprios desafios e dificuldades. Não queiramos resolver de imediato o amanhã e o depois. Jesus nos alertou, dizendo que a cada dia basta o seu mal, o que nos convida a buscar a solução das questões na medida em que se apresentem, sem afobação. Dessa maneira, escolhemos cultivar a cada alvorecer as flores da virtude nos canteiros da alma. Não alimentemos as fazendas de espinheiros que o mundo possa apresentar. Sejamos aqueles que os eliminam a pouco e pouco. Vigiemos o solo dos nossos corações, para que neles cresçam os sentimentos bons. O mundo aguarda esses nossos cuidados. Sejamos aqueles que, agradecidos, ofertemos a generosidade de nossa alma, para que floresçam bênçãos aos que vivem em nosso entorno. E quando o dia se espreguiçar no poente, quando o pôr do sol dourar as nuvens, despedindo-se do hoje, elevemos o pensamento ao divino dispensador, gratos por termos vencido mais um ciclo diário como bons cultivadores. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, agradecidos estamos pela oportunidade de sempre estarmos aqui falando aos nossos amados ouvintes, levando as mensagens consoladoras de Jesus e da doutrina espírita sobre as orientações necessárias para os nossos crescimentos espirituais. Sabemos, Senhor, que o maior tratado de evangelização do planeta, que a humanidade já passou os olhos, são os seus evangelhos. É um consolo para as nossas almas ainda enfermas. E quando deixarmos esse mundo de provas e expiações, estaremos numa condição bem melhor. Mas estamos marchando para isso. A cada dia, ainda que a passos lentos, a nossa destinação será certamente espíritos mais elevados. Em seu nome, Senhor, de toda essa pleia de espíritos que nos assistem, agradecidos estamos e pedimos que continue nos abençoando para que possamos prosseguir na nossa jornada de divulgação de sua sábia doutrina. Muita paz a todos. Que o Senhor nos abençoe. Minha querida irmã Isarrita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Tenha uma semana de muitas bênçãos, né? Que Jesus abençoe a todos nós e nos faça lutar por o nosso crescimento espiritual e fazendo o quê? Pegando os ensinamentos de Jesus, estudando e colocando em prática. Que a semana seja mais uma vez abençoada
e até o próximo programa. Boa noite para vocês, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, aos nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.